Olá pessoal, eu sou o Diego e seja bem-vindo ao meu mundo. This is my world, yeah. Where dreams and Então pessoal, hoje eu vou, depois de muito tempo assim, sem aparecer aqui, mas é que eu realmente estava estudando muita coisa, fazendo muitas coisas offline, porque a vida acontece offline. Mas eu quero continuar um projeto, né, no meu tempo. No meu tempo, não apresso o artista, não apresso o artista. É, então, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, mas em cima das coisas que eu tô estudando, em cima das coisas que eu tô fazendo, mas offline, né? Espero que vocês vejam que realmente estou estudando e está dando algum tipo de resultado, né? Também nas gravações, também na edição, também em tudo isso aqui, né? Então, eu vou fazer. Hoje o canal, o vídeo vai ser direcionado mais para explicar tecnologias, porque eu estou estudando muito sobre tecnologias. Hoje, especificamente, vai ser sobre o chat GPT. Então vai ser um vídeo, vai ser um assunto muito louco, muito estranho, que eu não me interessa. Não, calma, justamente para quem é um nível muito básico de chat GPT, meu Deus. Então assim, ó, pra você que escuta sobre chat GPT, que você sabe o que é, mas não sabe exatamente o que usar, ou usa muito como o Google, simplesmente como pesquisa, mas não consegue elaborar outros tipos de ideias, não consegue ver esse potencial todo que as pessoas falam sobre o chat GPT. Hoje eu vou fazer um videozinho explicando e mostrando algumas coisas que são possíveis fazer com o chat GPT. Não quer dizer que não tenha muitas outras coisas, que não tenham coisas mais técnicas, né? Muito mais técnicas. Mas hoje vai ser justamente para você que não faz ideia do que porque todo mundo fala que o chat GPT realmente é incrível e diferente das tecnologias anteriores. Então assim, sem muita enrolação, vamos logo pro vídeo, tá? Não sei se vocês perceberam, mas provavelmente sim. Agora estamos com duas câmeras e eu era obrigado a falar, né, disso, porque querendo ou não, realmente é uma das coisas que eu estudei e eu acho que deixa muito mais dinâmico tudo, né? E para começar o videozinho, então, eu vou explicar mais ou menos o que eu fiz, tá? Então, vamos embora aqui pra tela. Então, gente, aqui, basicamente, quando você abre o chat GPT, nossa, eu acho que eu vou ficar repetindo muito isso. É um trava-língua que antes de eu começar a gravar um vídeo eu não sabia o que eu tinha. Isso aqui é basicamente o que você vê, tá? Esse chat aqui, essa aba aqui, eu fiz justamente é um novo usuário, não é o usuário que eu uso, porque normalmente quando você tem um usuário, você vê aqui, ó, onde tá passando o mouse agora, aqui, ó, o histórico. Mas daí eu fiz questão de abrir uma conta nova, de fazer tudo do zero, pra que, você que entrou agora, o que tá vendo? Basicamente essa é a ideia. Então eu vou colocar alguns prompts, para você que não sabe o que é prompt é basicamente a ordem, o comando que você dá para o chat GPT e para ele fazer a ação. E como muitas pessoas dizem, o chat GPT é basicamente sobre isso, assim, sabe? As IAs, no modo geral. Você dá um comando e ela vai fazer isso. Então, muito mais importante às vezes do que o resultado em si é como você pede, porque dependendo da forma que você pede, ela vai fazer uma coisa ou vai fazer outra, porque ela vai fazer exatamente aquilo que você pede, né? Então você precisa ser muito específico para ter uma coisa tipo realmente muito perfeita dentro daquilo que você quer. Né, daquilo que você quer. Então hoje assim, ó, eu não vou me focar em prompts hoje, pelo contrário, eu vou tentar usar os prompts e eu já fiz uma listinha de prompts que estão aqui para eu conseguir usar e ter uma ideia de prompt simples. Então, para eu não ter que ficar pensando durante o vídeo, eu fiz uma lista de prompts, dividi ali certinho em categorias e daí eu vou
dar esses comandos, vou usar esses prompts aqui no ChatGPT junto com todo mundo. É só, vocês vão ver que é muito simples, é só copiar e colar aqui. No meu caso, eu vou copiar e colar porque, como eu falei, eu já deixei uma lista de prompts prontos, muito simples, quase que menores que uma frase, para vocês verem que não precisa ter essa qualidade técnica toda, né, para te conseguir bons resultados ou ter boas ideias. Você precisa aprender a usar a ferramenta de fato, né? Então vamos pro primeiro prompt aqui, o que eu quero fazer? Vamos ver. Vou colar aqui, eu já copiei. Me dê 5 ideias de nomes criativos para canal do YouTube sobre tecnologia. Vou mandar aqui para vocês verem, terem uma ideia mais ou menos do que ele faz. Ó. Ele tá pensando aqui, ele já tá me dando respostas exatamente o que eu pedi. 5 canais de nomes criativos de canal do YouTube sobre tecnologia. Então agora vamos escutar a resposta. Aqui estão 5 ideias criativas de nomes para o seu canal de YouTube sobre tecnologia. 1. TechMind, explorando tecnologia com inteligência e curiosidade. 2. Circuito aberto, referência à eletrônica e também a conhecimento aberto. 3. Pixel em código, misturando o mundo visual com programação. 4. Futuro em bits, tecnologia como a base do amanhã. 5. Nerd vs Tech, universo da tecnologia de forma descontraída. Quer que eu crie opções mais sérias, profissionais ou mais descontraídas, divertidas para o canal? Uma boa... é isso daqui, ó. Eu fiz um prompt, né? Isso aqui, ó, que se vocês não estão vendo eu sinalizar com o meu mousezinho aqui, ó, é o tal do prompt. É o que eu quero. Prompt é isso, escrever o que eu quero. E aqui ele tá de uma forma muito simples. Então o que acontece? Só que ele me entregou 5 ideias de nomes criativos. A única descrição que eu coloquei foi criativos para um canal do YouTube sobre tecnologia. E que seria sobre tecnologia. Então aqui, ó, o criativo e a tecnologia vão ser os ganchos que ele vai usar para me entregar respostas. Né? Só que eu só coloquei 2, assim, o universo, o mundo tem muitos outros ganchos e que, explicando de uma forma mais direta, é o que o ChatGPT vai usar para pegar, né, trazer as respostas para você. E, só que baseado nisso, ele já me perguntou, você não queria que opções mais sérias e profissionais? Ou seja, como pode ser criativo, tecnológico, mas também pode ser sério e profissional. Ou pode ser mais descontraído e divertido. Então, entende-se que tem outros ganchos que ele poderia usar e que ele já entende que é muito interessante usar esses outros tipos de ganchos, né? Então, voltando pra cá, ele dá outras ideias aqui também, ele te pergunta, e nisso, se tu quiser, é só tu responder sim ou não, né? Ou uma resposta mais completa. Sim, gostaria que você criasse, mas só o sim ou não, como ele tá perguntando aqui, é a última coisa que ele tá fazendo, ele vai te entregar. Então, assim, pra você que tá meio perdido, assim, tá, mas daí o que eu vou fazer com isso? Eu vou dar outras dicas aqui, tá? Outros exemplos pra você vir. Voltando aqui pro ChatGPT, aqui continua a conversa. Tá, entendi. Mas eu quero outras coisas agora. Deixa eu copiar aqui 3 slogans engraçados para uma marca de sorvete. Então assim, sair da tecnologia para você, tá, mas isso tudo só dá para ser aplicado em tecnologia. Não, é na vida. É na vida. Né? E por isso que eu vou trazer esses exemplos aqui de marcas de sorvete para vocês verem. Ele já tá pensando, já tá me dando a resposta. Vamos ver o que ele criou? Aqui vão 3 ideias divertidas de slogans para uma marca de sorvete. 1. Derretendo problemas desde a primeira lambida. 2. Mais frio que seu ex, mas muito mais doce. Cuidado, pode causar sorrisos instantâneos e língua azul. Quer que eu crie também algumas opções no estilo curto e direto, tipo frases de impacto rápidas? Viu? Aqui, uma frase, um prompt muito simples, 3 slogans engraçados para uma marca de sorvete, e que tem outros ganchos que ele podia, curto e direto, impactante. Tem outras coisas, eu quero que seja mais impactante, então você pede para ser mais impactante. Então, dessa forma, você consegue ter ideias,
sobre tudo que você quiser. E podia ser esse slogan sobre marca de sorvete, que eu botei uma coisa bem aleatória, mas podia ser sobre qualquer coisa, revendedora de carro, cozinha, realmente qualquer coisa, assim, né? E assim, e se você aprender a usar esse tipo de ferramenta, e como eu tô mostrando aqui, os prompts são muito, muito simples que eu estou usando, você consegue, assim, ó, se destacar. Por quê? Porque são coisas que já foram testadas, são coisas que o ChatGPT buscou em coisas que já existem. E óbvio, tô falando hoje sobre o ChatGPT, então é sobre ele que eu tô focando. Existem várias outras ferramentas e que, se vocês gostarem, eu posso trazer dessa maneira também, assim, tipo, explicando um pouco melhor, de uma forma bem simples, direta, e colocando os exemplos para vocês verem, né? E agora eu vou continuar. Quero outra coisa. Invente um personagem de histórias em quadrinhos que seja um cachorro cientista maluco. Ou seja, eu peguei uma coisa assim, ó, tipo, de sair de empresas para personagens, né? E daí só dei uma pequenas definições, cientista maluco, e vamos ver o que ele vai falar. Aqui ele já tá pensando. Ó. Como HQ. O nome. Vamos esperar só um pouquinho aqui, enquanto ele tá pensando, que eu já peço para ele responder em áudio. Vamos ver o que ele sugere. Beleza. Aqui vai uma ideia de personagem para HQ. Nome: Dr. Latido von Barkstein. Espécie: cachorro, raça vira-lata genial. Personalidade: maluco, excêntrico, cheio de energia e com mania de falar difícil. Mas às vezes troca palavras científicas por sons de cachorro. A fórmula está ao perfeita. Aparência: usa jaleco branco sempre sujo de manchas coloridas, óculos de proteção gigantes e um colar de cachorro com pingente em forma de átomo. Seu laboratório é improvisado dentro de uma casinha de cachorro turbinada com antenas, tubos e luzes piscando. Habilidades: cria invenções tecnológicas absurdas que quase nunca funcionam, como tem uma língua multifuncional que consegue segurar ferramentas, apertar botões e até escrever fórmulas no quadro. Inteligência genial misturada com um instinto canino aguçado. Fareja perigos, mas também perde foco se vê uma bolinha. História de fundo: um dia, após cair em um experimento químico enquanto tentava roubar um pedaço de pizza de laboratório, ganhou superinteligência. Desde então, jurou usar sua ciência para melhorar a vida dos cachorros e dos humanos. Mas seus experimentos quase sempre causam caos hilário na cidade. Vilão principal: o gato professor Mionstein. Seu rival arrogante que cria invenções perfeitas, mas sem coração. Quer que eu desenhe uma primeira cena em quadrinhos com ele? Tipo uma gag curta para apresentar o personagem. Vocês entenderam o que ele faz? Tipo assim, eu quero criar um personagem, criação de um personagem. Ou seja, eu tô com prompts muito simples, muito simples. A qualidade do que ele tá entregando. E ainda pediu para fazer uma imagem. Eu vou pedir para gerar uma imagem aqui. Imagem normalmente demora um pouquinho mais, ó. Eu vou responder aqui só com sim. Então ele vai começar a criar uma imagem aqui pra mim sobre tudo isso que ele fez, baseado naquilo que eu pedi, né? O meu pedido foi muito simples, então vocês vão ver que dá pra fazer muita coisa. E enquanto ele dá uma carregada aqui, porque a imagem no ChatGPT, ele realmente demora um pouquinho mais. Mas também assim, ó, eu não vou cortar pra vocês terem uma ideia do tempo. Já tá quase carregando aqui. Eu vou até voltar aqui pra vocês verem, ó. Aqui ele tá carregando, tá? Então demora um pouquinho, mas vocês estão vendo que tá indo já. E essa imagem vai ser uma imagem toda em cima daquelas características de cada detalhe que foi dito na descrição do personagem. Então todas aquelas coisas vão precisar estar nessa imagem. Então ele está calculando tudo aquilo dali que era um texto e está transformando em imagem, porque a questão é um quadrinho de HQ. Então a ideia é ter essa imagem também do que vai ser. E daí, se você quiser
que continuar esse quadrinho e mantendo e fazendo outros personagens, né? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que salvar todas essas características, né? E continuar nos prompts seguintes. Daí nisso o teu prompt começa a ficar muito mais específico e maior, que não vai ser só uma frasinha como eu coloquei, porque você vai querer ter sequência, você vai querer ter coerência na continuidade da história, né? Nesse caso específico. Então o que você vai fazer? Você vai ter que salvar todas as características que foram dadas ali, tamanho de óculos, manchas sujas no jaleco, sabe? E assim, ó, mas é muita coisa pra eu lembrar. Tipo, não, lembra que não fui eu que dei isso, foi a próprio ChatGPT que me deu todos esses detalhes, né, pra colocarem na imagem, pra que a minha imagem pareça mais contínua possível. Vamos voltar aqui que tá quase carregando. Tal. Ele já carregou, ele tá vindo, como eu falei. Esse tempo que eu tava falando, eu fiz questão de não cortar pra vocês verem qual é o tempo que demora mais ou menos uma imagem. E tá pronto, tá aqui, ó. A fórmula do All Perfeita. Vocês estão vendo como já há manchas nos jalecos, o tamanho do óculos, são tudo baseado naquilo que eu falei, naquilo, na verdade, que ela me deu como opção, baseado num pequeno prompt que eu falei. E daí, só que se eu quiser manter essas características, eu vou ter que seguir aquele prompt com as características. Então o prompt deixa de ser aquele pequenininho que estava lá em cima. Vou voltar aqui, ó. Deixa de ser esse aqui, ó. Invente um personagem de história de quadrinhos que seja um cachorro cientista maluco. Só isso que eu pedi. Então ele acrescentou todas essas outras características. E para eu continuar obtendo o mesmo resultado ou o resultado mais semelhante possível para fazer uma continuidade desses quadrinhos, daí eu vou precisar usar essa segunda parte aqui, ó, que é as características do personagem, espécie, nome, tudo seguindo, copiando e colando nos próximos prompts, para que o ChatGPT entenda que é esse personagem que eu quero continuar. Agora vamos para um próximo prompt curtinho também, para vocês terem uma ideia. Ó, sugira 5 tipos de vídeos virais para TikTok sobre curiosidades, num outro nicho, né? E vamos mandar aqui para ver o que ele vai gerar. Quero 5 temas. E lembrando que, como o ChatGPT ele tá ligado à internet, esses temas, essas coisas, tudo que ele vai dar vai ser sobre o que tá agora em alta, vai ser porque tá em tempo real, né? Não é uma coisa tipo um estudo que foi feito 3 meses atrás, ou um vídeo do YouTube que você está assistindo de 6 meses atrás e que os assuntos são outros. Não, aqui ele vai dar os assuntos e as coisas que estão em alta agora. Vamos dar uma olhada aqui na resposta. Aqui estão 5 ideias de temas que têm grande potencial de viralizar no TikTok. 1. Curiosidades do corpo humano. Fatos rápidos e surpreendentes. Exemplos. Sabia que seu estômago troca de revestimento a cada poucos dias? 2. Mistérios da história. Contar em 30 segundos algo curioso e pouco conhecido. Essa cidade que desapareceu sem explicação. 3. Tecnologia secreta do dia a dia. Mostrar funções escondidas no celular, apps ou gadgets. 4. Curiosidades espaciais. Fatos impressionantes sobre planetas, estrelas e buracos negros. Animais bizarros e incríveis. Vídeos curtos sobre espécies pouco conhecidas e seus hábitos estranhos. Quer que eu monte roteiros prontos de 30 segundos para esses temas, já no estilo dinâmico do TikTok? Entende? Assim, ó, você tem um gestor de carreira, né? Não sei se posso dizer assim, mas vai te dar todo o conteúdo, o que tu realmente vai poder postar no TikTok, nesse caso específico TikTok, mas tem todas as outras ferramentas, todos os outros, né, que já estão em altas, que já no momento que está em alta, no momento que são relevantes, né, e ele também ainda pergunta se você quer criar um roteiro, aqui é um roteiro de 30 segundos para esses temas, já no estilo dinâmico do TikTok, ou seja, se você seguir o passo a passo, se você fazer tudo o que você está perguntando e pedindo, né, com o gerenciamento, ou seja, juntar a capacidade humana de pensar e resolver problemas e criatividades
com a tecnologia, para te conectar com conteúdos, conectar com estratégias, conectar com tudo isso, para que você possa ter um direcionamento, né? Isso simplifica muito, muito, muito tudo, assim. E você já tem ali, além de estar sempre atualizado, né? Então, não vou pedir para fazer um dinâmico, porque eu quero dar outros exemplos, né? Eu tenho outros prompts para colocar, para vocês terem uma ideia, que tipo assim, ó. Como aconteceu nesse primeiro prompt do cachorro aqui, ó. Eu respondi sim para ele criar, então já começa a ir para um outro nível, né? Esse já é um prompt, né? Esse é meu prompt, esse é a base de um prompt para criação dessa imagem, pode continuar. E se eu pedir aqui para ele continuar colocando aqui os roteiros, né, prontos e tal, vai ficando cada vez mais um nível superior e você vai conseguindo decidir o que você quer, o que você não quer fazer. O importante lembrar é que assim, ó, tudo que o ChatGPT dá, ele é pego numa memória, né? Tipo, uma memória que tá na internet e de várias pessoas diferentes, de várias situações diferentes. Então, tem muitos exemplos que podem ser respondidos, que podem chegar até você. Você provavelmente pode fazer as mesmas perguntas que eu tô fazendo exatamente e a resposta não vai ser exatamente igual. Ela vai dar uma mudada, ou seja, por quê? Porque ele vai estar procurando, se tu quer os assuntos em altas e eu fiz isso semana passada e você vai fazer semana que vem, os assuntos são diferentes, então a resposta gerada já vai ser diferente, né? Eu vou colocar mais um prompt aqui, então vamos lá. Crie um nome e descrição para um jogo de tabuleiro inventado por você. Entende que agora que a gente está entrando num lugar de inventar jogos de tabuleiros, sabe? Tipo, são coisas físicas que você pode inventar realmente, vender ou simplesmente para se divertir e que tu consegue inventar aqui, tu consegue criar baseado em todas as coisas todos os jogos de tabuleiros que existem, né? E vamos ver então qual foi a resposta que ele fez. Aqui vai uma ideia original. Nome do jogo: Crônicas do Caos. Descrição: em Crônicas do Caos, os jogadores assumem o papel de exploradores que viajam entre dimensões em busca de artefatos poderosos. O tabuleiro é modular e muda a cada partida, criando sempre um novo multiverso para ser explorado. Mecânica principal: colocação de peças e gerenciamento de recursos. Objetivo: coletar artefatos antes que o tabuleiro entre em colapso dimensional. Twist divertido: a cada rodada, um dado do caos é lançado, alterando regras temporariamente. Por exemplo, trocar cartas com outro jogador, inverter sentidos de movimento ou até mudar a posição de peças no tabuleiro. Jogadores: 2 a 5 pessoas. Tempo médio: 45 a 60 minutos. É um jogo de estratégia, mas com um toque imprevisível que garante risadas e partidas únicas. Quer que eu crie também um design visual do tabuleiro e das peças para esse jogo? Você entende como tá assim, ó, eu não gosto muito desse jogo, eu queria um jogo assim, eu queria achar pra eu comprar um jogo tal, dessa forma. Você não precisa, você pode criar. E aqui com o design visual do tabuleiro e das peças, você consegue, inclusive, juntar com outras tecnologias, por exemplo, uma impressora 3D, para você imprimir as suas peças exatamente, e só você vai ter esse jogo. Imprimir o tabuleiro num formato melhor, numa qualidade melhor, talvez até me mandar para uma gráfica imprimir uma única unidade para ti. E se as pessoas gostarem, você pode até vender ou com amigos aí. Entende? Tipo assim, e isso a gente tá criando tudo isso dentro do ChatGPT com prompts minúsculos, Então, isso que eu digo assim, agora você começa a entender o porquê que é uma ferramenta tão forte, porquê que é uma ferramenta tão revolucionária, porque você pode fazer muita coisa em âmbitos completamente diferentes, assim. Você pode simplesmente mudar muita coisa. Vamos para mais um exemplo para vocês tentarem ver assim, invente um mascote engraçado para uma empresa fictícia de entregas rápidas. Olha, quem trabalha com entregas. Vamos ver o que ele vai fazer.
para inventar um mascote engraçado para uma empresa. Ele já tá em uma empresa de entregas rápidas. Que eu já vi aqui que ele usou. Ele tá reescrevendo ainda, né? Enquanto isso eu vou dar uma... Ó, Turbo Tartaruga. Ou seja, rápidas e tartaruga. É realmente algo... Vamos ver aqui a explicação dele. Aqui vai uma ideia de mascote divertido. Nome: Turbo Tartaruga. Descrição: uma tartaruga que desafia o estereótipo de ser lenta. Usa um capacete de piloto, óculos de aviador e um jetpack nas costas que solta faíscas coloridas quando acelera. Tá sempre com uma caixinha de entrega presa ao casco, com o slogan da empresa escrito "Mais rápido que você imagina". Personalidade: brincalhona e otimista. Faz piadas sobre ser a tartaruga mais rápida do mundo. Sempre chega no último segundo, mas com estilo. Aparência em anúncios. Aparece correndo pelas ruas, desviando de obstáculos em alta velocidade, às vezes confundindo os clientes que não acreditam que uma tartaruga poderia entregar tão rápido. Quer que eu desenhe uma primeira versão ilustrada do Turbo Tartaruga? Olha para onde que você consegue elevar a qualidade da sua empresa de entrega com um mascote dinâmico criado exclusivamente para você. É realmente assim um trabalho muito... Se você souber realmente usar essas ferramentas, você consegue assim, ó... Ajuda demais, entende? Tipo, esse é mais um exemplo totalmente diferente do que eu tava fazendo, enfim, em questão de... Eu tentei, quando eu criei esses prompts, eu tentei misturar o máximo possível as possibilidades dentro do ChatGPT para diferentes funções. Ah, Diego, mas você está focando muito na questão empresarial, então ela é muito para isso? Não. O próximo exemplo aqui, ó, que eu postei é: resuma a independência do Brasil em 5 linhas. É um trabalho, vamos lá. Para vocês terem ideia das coisas que ela faz também. Vamos ler agora qual seria o resumo do ChatGPT da independência do Brasil em apenas 5 linhas? Vamos lá então. A independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I proclamou o rompimento com Portugal às margens do rio Ipiranga. O movimento foi impulsionado por tensões políticas, econômicas e o desejo das elites locais por maior autonomia. Portugal queria manter controle e cobrar altos impostos, o que gerava insatisfação. Dom Pedro, pressionado pelas circunstâncias, escolheu ficar no Brasil, dia do fico, e liderou o processo. A independência foi consolidada com batalhas em algumas províncias e o reconhecimento internacional nos anos seguintes. Feito, sabe? Tipo, eu quero estudar, eu quero um resumo de uma matéria, quero... Para estudar também é uma ferramenta que você consegue usar para muita coisa. Porque assim, tu consegue ter resumos de livros, você consegue ter... Aqui eu resumi a independência do Brasil, assim, uma história enorme. Óbvio que tem muitas outras coisas por trás, né? Porque eu pedi 5 linhas, né? Mas tu consegue ter uma boa ideia do que realmente do que realmente aconteceu, como é que foi realmente a independência do Brasil com esse resumo, né? Por mais que seja um resumo bem resumidinho. Agora vamos para outro rolê, para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Explica a diferença entre inteligência artificial e aprendizado de máquinas de forma simples. Entende? Você consegue usar a inteligência artificial até para aprender sobre ela, para te conseguir extrair mais perfeitamente o que você quer, construir muito melhor. Então vamos ver o que ela vai falar. E aqui, vocês podem ver que tipo, é muito na hora, né? Vamos ver. Claro. Aqui vai uma explicação simples. Inteligência artificial, IA, é o campo da tecnologia que busca criar máquinas capazes de pensar ou agir como humanos, resolver problemas, reconhecer padrões, tomar decisões. É o guarda-chuva maior. Aprendizado de máquina, Machine Learning, é uma parte da IA. É quando ensinamos o computador a aprender sozinho com dados, em vez de programar cada regra. Exemplo, em vez de dizer um gato tem orelhas assim e olhos assim, mostramos milhares de fotos de gatos e o sistema aprende o padrão. Resumindo, toda máquina de aprendizado é IA,
Mas nem toda IA usa aprendizado de máquina. Quer que eu faça também uma analogia divertida, tipo com comida ou esportes, para ficar ainda mais fácil de entender? Viu, gente? É sobre isso, assim. Eu não sei mais por que muita gente não tem medo, talvez, de aprender. Mexe. Eu acho que pra mim a dica mais importante é mexe, vai mexendo e usando, vai descobrindo as diferentes funções. Eu vou parar esse vídeo por aqui, apesar de ter muitos outros exemplos, porque é só o primeiro vídeo desse tipo e eu quero ver se eu vou conseguir fazer bem, né? Eu só consigo explicar bem, depois eu vou assistir e eu quero ver se realmente ficou legal, ficou bom pra eu continuar, né? Se quem gostou e quiser que eu dê outros exemplos de prompts aleatórios da forma que eu tô fazendo, né? Pra terem realmente outras ideias. Eu não consigo pensar nessas ideias, porque essas ideias, querendo ou não, tem que sair do teu cérebro ainda, né? Eu posso fazer outros com outros prompts desse estilo, talvez aprofundando um prompt muito mais, para vocês conseguirem ver realmente assim a qualidade que consegue chegar quando tu consegue ter assim um prompt de muita qualidade, né? Mas também não é uma coisa que você precisa realmente pagar e gastar dinheiro para ter prompts, como tem muita gente vendendo prompt, sendo que dentro da própria inteligência você pode pedir para ela gerar um prompt muito bom para ela mesma fazer algo muito bom, né? Então, assim, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas esse vídeo fica por aqui. É o primeiro vídeo dessa série de vídeos de tecnologia, nesse sentido, de aprendizagem, ensinar um pouquinho de uma forma bem básica realmente, assim, tem muito mais coisas que eu poderia colocar aqui, coisas muito mais técnicas, coisas que eu tô aprendendo, eu tô estudando, mas eu resolvi focar num público que realmente não tem ideia nenhuma, né, e que fica meio perdido, como é que eu mexo isso? Mas muita gente que usa simplesmente como o Google pesquisa, né, então consegue ver desta maneira que não dá pra te fazer muito outras coisas que vão levar a tua qualidade da tua empresa, das tuas ideias a outro nível. Então tá, pessoal, por hoje é só. Falou! This